Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para conhecer os detalhes e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você verá todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: ele quer que bloqueie ex no WhatsApp e redes sociais. Terminei com esse ex há 2 anos, numa boa. Embora não doa eu bloquear, porque não falo mais com ele. Não entendo porque meu atual exige isso. Ceder para não me desgastar ou debater? Eis uma bela questão e que suscita um bate-boca aí grande, viu? Pelo amor de Deus. Olha, veja bem, esse aspecto que a querida está tocando aqui, que trouxe aqui para o debate, que são questões que eu trago das lives, nesses vídeos aqui das 11, isso aqui toca em questões de limite, confiança, autonomia, todas essas coisas dentro de um relacionamento, entendeu? Limite, confiança, autonomia num relacionamento. Então, para ficar bem claro, vamos separar isso, essa questão importante que ela nos trouxe aqui, vamos separar isso em pontos. Primeiro ponto, o que significa esse pedido dele? Quando o seu atual exige isso, que você bloqueie o seu ex, mesmo você tendo terminado 2 anos atrás já com esse ex. Então assim, o término não é de 2 meses, porque por isso que eu digo que tudo tem um contexto. De repente, a gente ficar incomodado com um ex que faz 2 meses que eu terminei é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa exige que eu bloqueie um ex que eu terminei numa boa, sabe? Ou seja, agora do nada eu vou bloquear essa pessoa. Faz 2 anos que eu terminei, mantenho ele aqui. Então, isso, né? Essa exigência do seu atual, ela pode indicar insegurança, que, né, parece que é insegurança, ciúmes ou desejo de controle. Não é nem que é um desejo de controle, né? É uma necessidade. Eu tenho a necessidade de controlar. E quando uma pessoa tem uma necessidade de controlar, geralmente ela é fruto da insegurança. Tá vendo? Insegurança que gera ciúmes e a necessidade de controle. Eu começo a controlar você. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer. E aí, veja bem, mesmo que você não tenha mais contato com esse ex, que é o caso que você colocou aqui, né? Nem contato eu tenho mais com esse ex, foi 2 anos atrás. Mas assim, mesmo a existência do mínimo vínculo, que é o quê? Ele tá ali na rede social. Então, um vínculo, ainda que inativo. Tá inativo, eu nem converso, só tá lá. Então, ainda que seja um vínculo pequeno, que está inativo, isso faz com que cause um desconforto no seu atual. Então, isso, na verdade, essa situação não fala de você, mas fala muito mais dele, do seu atual. Ou seja, fala da insegurança dele. E te digo mais, não só fala da insegurança dele, mas como ele lida com ela. Ele não sabe lidar com a própria insegurança. Por isso que ele precisa que você bloqueie o outro. Que de 2 anos atrás, que eu já nem tenho mais contato, só tá lá. Agora, um outro ponto para nós pensarmos aqui. O impacto disso em você. Você mesma falou aqui, que você não se incomoda de bloquear. Tipo, não tenho problema, eu não tenho dor. Ai, meu Deus, vou ter que bloquear o meu ex. Então, eu não tenho problema, eu não tenho dor em bloqueá-lo. Até porque eu nem mantenho contato, não tenho contato mais com ele. Porém, a questão aqui não é o bloqueio em si. Ou seja, eu não vou morrer porque eu vou bloquear.
Mas a questão não é o bloqueio em si, e sim o motivo. O motivo pelo qual eu estou bloqueando. Porque assim, ó, ceder à exigência dele, do meu atual, ceder e bloquear é algo prático. Ah, tá bom, vai, eu bloqueio. Porém, isso se torna perigoso quando abre brecha para que ele comece a determinar os seus limites pessoais. É perigoso porque agora abre brecha. É ele que começa a determinar os meus limites, o que eu posso, o que eu não posso, com quem eu falo, com quem eu não falo, o que eu faço, o que eu não faço. E relações saudáveis, elas se baseiam em confiança e liberdade, e não em controle. Relações saudáveis, elas se baseiam em confiança e liberdade. Não se baseia em controle. E aí fica essa questão, então. Ceder ou debater? Se você cede só para evitar o conflito, pode parecer pequeno agora. Ai, tá bom, vai. Gente, é um bloqueio. Ai, pelo amor de Deus, eu nem tenho mais contato com a pessoa. Ai, quer saber? Tá bom, bloqueio. Então parece pequeno agora, não é verdade? Só que com o tempo, isso pode criar um padrão de submissão a exigências que não partem de você. Então, sabe quando eu falo aqui que cria-se um padrão comportamental? Então, padrões comportamentais, eles são criados a partir de pequenas coisas assim. Uma coisinha aqui hoje, outra coisinha assim. Quando eu vejo, já se criou um padrão, onde o outro determina o que eu faço. E eu me submeto a isso. Padrões comportamentais, eles vão sendo feitos pouco a pouco. Não se estabelece assim, pum, né, de uma vez. Então, se você cede só para evitar o conflito, parece pequeno, né? Agora, no primeiro momento, então vou ceder. Mas no longo prazo pode se tornar um problema. Se você não cede, ou seja, se você então agora, eu vou debater, porque a questão era, eu cedo ou eu debato? Já mostrei a questão do se eu ceder. Agora, se eu debato, pode ser estressante agora. Pode ser estressante nesse curto prazo. Só que abre espaço para um diálogo maduro, onde você mostra que você não tem nada a esconder e que você espera a confiança dele. O diálogo, ele é o caminho, o melhor caminho, antes de tomarmos qualquer decisão. A gente sempre tem que dialogar. Eu vejo que deveria ser um diálogo mais ou menos assim, olha, veja bem, eu até entendo que isso te incomoda, mas aí tá vendo o que eu falei anteriormente? Por isso que tudo tem um contexto. Eu até entendo que, eu mantenho o ex na minha rede social. Então, quando fala isso num primeiro momento, parece que, mantenho o ex na rede social? Escuta, mas nós estamos falando de um ex que acabou agora, de 2 meses atrás, que acabou com ele brigando, ele não aceitando o término, porque ele ainda gosta de mim, então eu mantendo ele aqui na rede social, eu estou dando esperança para ele. Nós estamos falando de um ex de 2 anos atrás. O término aconteceu 2 anos atrás. Então, eu até entendo que isso possa incomodar pessoas que não sabem o contexto. Quando é falado de maneira geral, mantém contato com o ex. Primeiro, não mantenha o contato. Segundo, ele está ali na minha rede social, eu terminei de boa. O término foi 2 anos atrás. Então, eu dialogo com a pessoa. Eu começo a mostrar que não faz sentido o que a pessoa está colocando. E eu até coloco que, por exemplo, não, para mim não faz diferença. Sabe, para mim não faz diferença ter ele na rede social ou não ter. Então por que você não bloqueia? Você está entendendo que a pessoa coloca a gente como se a gente fosse culpado. Então, assim, a pessoa é que está trazendo inseguranças. Ela traz essas inseguranças e aí ela começa a agir a partir das inseguranças dela e começa a projetar coisas em nós como se nós fôssemos de fato vilões. Não, mas se não faz diferença, então por que você não bloqueia? Então por que você não bloqueia esse cara? Não, porque se você não bloqueia, porque você tem coisa ainda. Então, a pessoa coloca a questão de uma maneira como se a gente fosse realmente uma biscate. Eu sou uma biscate, eu sou uma pessoa... E aí você fala, cara, sabe, a coisa vira de uma tal maneira que você fala, nem você acredita que a coisa virou para aquilo ali. Então, assim, o diálogo é nesse sentido, eu mostro, né, a questão
de como é o término, como que é isso, esse contexto, e mostro que para mim não faz diferença. Se eu vou bloquear, se eu não faz diferença para mim. Porém, o que preocupa não é eu bloquear ele ou não. O que preocupa é eu ter que agir a partir da sua insegurança e não a partir da minha escolha. Presta atenção nisso. Então, assim, o que me preocupa não é bloquear ele ou não bloquear. O que me preocupa é agir a partir da sua insegurança e não a partir da minha escolha. Sim, porque se eu tivesse que escolher hoje, eu não bloquearia ele, como eu não bloqueei nesses 2 anos. Por que eu vou bloquear? Ele continuaria desbloqueado por mais 10 anos, 20 anos, não é? E aí, repito, você tem que dizer, olha, eu prefiro que a nossa relação, que ela seja uma relação baseada em confiança. E aí, né, outra coisa, só para finalizar o vídeo, o relacionamento tem que estar baseado em confiança. Por quê? Porque tem relacionamento que vira uma lista de exigências para provar que você me ama. Então vira uma lista de exigências, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que agir assim, tem que agir assado, tem que fazer isso, E quando isso acontece, o relacionamento caminha para uma relação, na verdade, de dependência e controle. E isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que prestar atenção em coisas que parecem tão simples. É só bloquear. Parece tão simples, mas quando a gente vai entender o contexto de cada questão, pode esconder, tá vendo? A sementinha de uma relação tóxica, às vezes nasce assim, em coisas que aparentemente parecem tão banais, uma coisa tão simples, só bloquear. Tudo tem o seu contexto e se não prestarmos atenção, é a partir destas coisas que grandes problemas são formados. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.